Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, acho que a gente já vinha comentando sobre essa expectativa do mercado voltar para os 107 mil pontos, desde no comecinho do mês passado, com todas essas questões de mudança de perspectiva, questão fiscal, que isso impacta na questão inflacionária, que impacta, por sua vez, na questão também de Selic. Ontem o próprio Banco Central deu seu recado falando que se eventualmente todas essas distorções fiscais afetarem a expectativa com relação à inflação, alterar as expectativas de inflação, inclusive eles aumentaram um pouco ontem a expectativa de inflação para esse ano, 2023, 2024, se isso seguir, for uma consequência de seguir aumentando a expectativa de inflação, como a gente não tem uma âncora fiscal, a âncora é monetária e vai ser aumento da Selic para cumprir o que? A meta de inflação. Então foi basicamente esse o recado que foi dado pelo Copom e parece que uma coisa que a gente já vinha falando sobre isso bastante tempo, apesar de ter sido chincalhado, acho que essa é a palavra, ou no mínimo, de que é o terrorismo, não sei o que lá, chegamos onde a gente já vinha comentando desde os 118 mil pontos, quando começou toda essa questão com relação ao viés político em razão ao viés econômico. Como a gente sempre fala, como é que fala o ditado? Se conselho fosse bom, a gente cobrava, No caso do Infobolso, que é a comunidade do Infobolso, se você não conhece a comunidade do Infobolso, vá na descrição do vídeo e conheça um pouquinho mais. Nós fomos zerando um monte de coisa, estopando algumas coisas também. E no momento a gente está com muito caixa, a gente tem 2 ações defensivas, adicionamos outras ações, uma outra ação hoje, E aí, diante de tudo isso, nós estamos batendo o Ibovespa desde a criação da carteira, que foi criada pouco antes do primeiro turno. A carteira foi criada no dia 26/9. A gente está, no momento, a carteira está com uma queda de 2,17, afinal de contas a gente foi se zerando, fazendo um monte de coisa nesse sentido. Os papéis que estão em carteira estão meio que no 0 a 0, então estão segurando, se você pegar o desempenho desse mês está ótimo, o mercado está caindo aí quase 4% no mês, e enquanto nesse mesmo período, desde o dia 26 até hoje, no fechamento de hoje, a carteirinha aí tá com o Ibovespa está caindo 4%, então a gente está com um desempenho relativo aí, uma diferença de 1,8%, um alfa, que a gente chama, de 1,8% com relação ao Ibovespa. E qual foi a estratégia? Sair do mercado. Essa foi a grande estratégia, e alocar em renda fixa, em outras oportunidades. Mas a grande estratégia não foi comprar tal ação, a ação que fez a carteira subir, não. Infelizmente eu não tive a expertise de pegar commodities, mas só de sair do mercado, encerrar as posições, algumas posições no lucro, com parciais importantes que foram feitos lá no 118, zerando posição, enfim, foi uma trabalheira, mês passado foi uma trabalheira, mas a gente está colhendo os frutos, não pegamos essa queda brusca, tem gente que dobrou a aposta, comprando mais coisa, mais varejo, mais não sei o que, acredito que aí a carteira que estava positiva no ano, provavelmente deve estar perdendo aí 10, 15, 20%. Então, para mim é uma vitória. Tá batendo o Ibovespa desde esse período eleitoral, para mim está sendo uma vitória, porque foi um momento bem turbulento, sem falar das nossas lá, a gente pegou bastante pré, quando teve aquela distorção da curva, então a gente conseguiu capitalizar bem esse movimento, esse estresse no mercado financeiro nesse último mês, e nesse mês também, a gente está ainda no processo de correção, inclusive me chama muita atenção, porque a curva de juros ela está estável, e o mercado caindo. Então parece que o mercado está se ajustando finalmente ao cenário base de Selic alta para 2023 e até metade de 2024, e todo o arcabouço fiscal que indica, inclusive,
né? Hoje saiu um relatório do Credit Suisse maravilhoso sobre macro, projetando, né, nesses próximos 2 anos, com a PEC nesses níveis de 145, atingindo dívida PIB de 88,7%. Então, sem uma contrapartida de receita, sem uma contrapartida de redução de custo ou aumento de imposto, vai ser difícil, né? Vai ser muito difícil. Ou se a gente for salvo pelas commodities, mas 2023 deve ser uma desaceleração global, então vai ser complicado, né? Então vamos ver como é que vai ser, o mercado vai se adaptando a isso e as ações, né? Você coloca a taxa de juros, né? A taxa de juros, a curva de juros é utilizada como referência de risco. Você coloca ela, né, nos modelos, né? Como eu comentei para vocês, né? Eu fui lá um evento da Legas, o cara falou, né? O Guerra, que era o gestor da Legas, falou, pedi pro meu analista colocar em Localiza, que é a melhor empresa possível do mundo, do Brasil, melhor empresa do Brasil, caía 20, 30%. Então, o mercado parece que está caindo na realidade disso. E essa realidade a gente já vinha apontando há um bom tempo por aqui. A gente passou o mês passado inteiro falando disso, né? Se você acompanhou isso, espero que tenha olhado com um viés técnico, como eu utilizei, né? Não colocou o viés político acima disso tudo e tomou a decisão de sair desse mercado e esperar melhores oportunidades, né? Que eu falei, né? Como é que é o ditado? Esqueci. Se conselho fosse bom, a gente cobrava. O conselho foi dado de diversas formas. O que a gente fez no Infobolso, que eu falei que foi cobrado, para mim foi uma grande vitória. Evitar que todo mundo se atolasse nesse mar de queda que foi o mercado de novembro até agora, por enquanto, tá? E hoje a gente teve mais uma notícia, né, com relação a rumo econômico. Amanhã está marcado, né, o anúncio dos ministros, né, ministro da Economia e Desenvolvimento, né, toda essa questão da área econômica vai ser divulgada amanhã, provavelmente. Não está confirmado, a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, falou que vai falar sobre isso amanhã, então acho que vai sair amanhã, com certeza, né, e cresce cada vez mais o nome do Haddad, né, como ministro da Fazenda. E como eu disse, não é a questão do nome, né? O nome não é o problema. O grande problema é que se você colocar alguém político, independente do nome, não é a questão, é o viés que será colocado. Se você coloca alguém político, onde que teoricamente deveria observar o cenário e a partir desse cenário, né, em busca de receitas, em busca de corte de custo, em busca, né, de buscar alternativas para cobrir, né, para balancear essa questão da PEC, né, nem a PEC, né, para ter maior receita para o orçamento, né, eu não estou nem dizendo isso, né, maior receita em busca disso. Sem um nome técnico fica difícil, né? Porque aí você coloca de fato o viés político acima de tudo. Então é complicado. Assim, o cenário ele vem se apontando nisso e o mercado vem precificando isso já. A curva de juros está bem precificada nesse sentido, né? O cenário base, que esse é o cenário base, é 13,75 para o ano que vem, 14%. 13,75 é o cenário é o melhor cenário, 14% é o cenário base e, né, a âncora, se der esse descontrole de inflação de vista do fiscal, o céu é o limite para a Selic. E aí, se realmente essa Selic for subindo, o mercado volta lá para os 100 mil pontos sem grandes dificuldades. Por enquanto, é essa projeção do mercado, né? Então, acho que não é que estou aqui para assim, falar, pô, eu acertei, não sei o quê, mas o mercado financeiro ele é muito difícil, porque você tem que olhar o negócio daqui a um ano. E essa é a grande dificuldade, porque você tem que projetar um negócio daqui a um ano. E não foi de ser chato ou de ser como é que o pessoal falou para mim? Eu fui como é que é? Tava chato, né? Tava chato. Pô, é chato. Você tem que ficar olhando o gráfico, tá chato. Enfim, acho que pode servir de lição.
para você que achou que estava chato, achou que era uma coisa política, serve como uma lição, acredito, esse movimento. E a partir daí, a gente sempre tem que aprender. Eu vivo aprendendo muita coisa, né? Leio bastante coisa, e escuto muita coisa e aprendo muito com as pessoas. Isso é muito importante, sempre ter, né? Aprender sempre. Então eu espero de coração que fique uma lição importante de como a gente não pode colocar emoção dentro do mercado financeiro. Beleza? Então, vamos falar do nosso Ibovespa, né? Vamos lá. Bom, o S&P, né? O S&P ele fechou praticamente estável, né? Segurando ali no 3.900, não mudou nada. O que vai ser importante vai ser amanhã, 10h30, tem inflação ao produtor norte-americano, tá bom? E amanhã também, 9 horas, a gente tem IPCA aqui no Brasil e também, provavelmente logo antes do Jogo do Brasil, os nomes da parte econômica desse novo governo. Então a gente vem comentando desde aqui, ó, desde o 118, quando perdeu aqui, né, no dia 8, no dia 9, aqui que a gente zerou muita coisa, desde aqui a gente vinha falando que era fazer parcial, que era não sei o que era para zerar, que era não sei o que, e, né, de lá então, a gente amargou uma queda de 8% do Ibovespa, que conseguiu se ir muito melhor por conta de Vale e siderúrgicas. Se você pegar, né, localiza. O cara que comprou porque tá caindo, não sei o que, tá tomando aí 21%. Se você pegar Ezetec, né, 26%. Se você pega a Magazine Luiza, então, tá caindo 40%. Então, acho que foi um pouco justificável, né, todo esse, entre aspas, né, que vocês, alguns me chamam de terrorismo, né. Então, acho que, pelo menos para o pessoal do Infobolso, foi muito bom esse terrorismo para evitar um prejuízo, né. Isso que é o correto de ser feito, não ter medinho de falar as coisas. Mas, enfim, estamos aí. Ibovespa, chegamos no objetivo de queda. E aqui é o ponto crucial. Se fechar a semana abaixo desses 107 mil pontos, que tem o viés de baixa com relação a isso, né, tem toda essa estrutura, a gente vai confirmar esse pivô de baixa, a gente vai confirmar esse oco e o caminho está aberto por 100 mil pontos. Né? O que pode segurar o mercado nesses 107 mil pontos? Isso aqui, a curva de juros. Por incrível que pareça. Por quê, Rafael? Porque a curva de juros já está precificando o cenário. Né? A curva de juros já vem precificando esse cenário. Então, tem que ficar esperto também. É um momento difícil, é um momento que agora ler jornal, agora ler e ver o que está acontecendo, agora realmente não vale a pena. Né? Tinha que estar olhando quando começou todas esses direcionamentos e quando a curva de juros fez isso aqui, né? Quando ela começou a partir do dia 9 aqui. Então, agora que você já sabe o que vai acontecer, né? Agora que é o momento que você tem que pensar no que vai, a partir desse cenário, o que pode acontecer daqui a 2 anos, né? Então, é isso que a gente tem que pensar agora e é esse o grande trabalho que a gente tem que fazer em todos os setores, né? Em especial o setor de varejo, em especial um setor que estão mais conectados à curva de juros. Isso eu estou longe, nem quero saber por enquanto, mas existem outras empresas que podem se beneficiar disso, né, desse cenário, né, que podem ter um desempenho menos pior do que o restante e que de fato estão com uns múltiplos bem interessantes. Então, vale a pesquisa, né? Como eu falei, novembro para mim foi um mês de muito estudo e muito estresse. Mas valeu a pena, né? Você ter isso aqui, ó, né? Esse resultado aqui. Carteira caindo 2,17, o Ibovespa caindo 4, e você tá um alfa de 1,82, para mim isso aqui já tá valendo muito a pena de todo o trabalho, né? Então é isso, né? Vamos ver como é que vai ser esse comportamento. A chance é perder esses 107 mil pontos. Se eventualmente fazer esse movimento aqui, aí a gente, e eu
eu não duvido, eu duvido, né? Mas eu não ficaria surpreso porque a taxa de juros está bem estável, né? Aí a gente pode ter algumas oportunidades, não acho que o mercado vai voltar para 120 mil pontos, mas pelo menos um novo repique, né? Faz um novo repique e assim, e aí fica meio que travado e depois acelera a venda, né? Esse 107 mil pontos é definitivo. E acredito que amanhã, né, a inflação ao produtor norte-americano às 10h30 vai ser importante para essa definição. E semana que vem a gente tem inflação ao consumidor norte-americano na terça e o Fed. Então, amanhã, acredito que até o final dessa próxima semana a gente vai entender se o mercado vai perder ou não esses 107 mil pontos, tá? E aí, né, os papéis aí que seguraram aí, Vale, segue tendência de alta principal, né? Tem sinais de topo aqui no 88, mas está muito bonito ainda, segue tranquilo. Destaque para os bancos, né? Itaú perdendo suporte importante, caminho aberto aí para os 24,50, 23,60. Aí o que segurou bem, né? Suzano, Klabin caiu, mas por enquanto está acima dos R$20, está muito bem ainda. E, né, o setor de construção, mais líquido, o setor doméstico, né, esse sim desmanchou, né? Marisa, Movida, Pecar, tudo, né? Marfrig, tudo que é relacionado a questão Cirela, né? Devolveu tudo. Então, tudo que é relacionado a doméstico, parece que o mercado está incorporando essa questão, né? Tá se ligando, né? Parece que o mercado se ligou. Porra, vamos ficar 14% mesmo, hein? Parece que estava esperando o Copom para ter essa certeza. Eu realmente não consegui entender por que não começou a... enfim, mas é isso. Precisa a definição vai ser 107 mil pontos. Beleza, pessoal? Então é isso. Um grande abraço e até mais.